Está escrito na palavra de Deus, em Salmos 34, 4 diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. E assim também, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E ainda, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e o salva de espírito oprimido. Aqueles que estiveram aqui nessas madrugadas puderam sentir isso. Como é importante estar as primeiras horas do dia na presença de Deus, buscando a Deus, e Ele nos acolhe. É com esse pensamento que nós vamos nos ajoelharmos diante do nosso Deus e orarmos nesse momento. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque estamos mais uma manhã, Senhor, teu santo, sagrado dia, o sábado, para te adorar em espírito e em verdade. Senhor, passamos essa semana, ó Deus, orando, clamando pelo teu Santo Espírito, pedindo, Senhor, que tu possa nos fortalecer a nossa fé, o nosso conhecimento na tua palavra, na tua verdade, ó Deus. Usa-nos, Senhor, para fazer o trabalho, Senhor, para levar a mensagem a outras pessoas que não têm esperança. Ó Deus, também sei com aqueles pedidos especiais, Senhor, que essa semana foram pedidos de madrugada, Senhor, orávamos, clamando, Senhor, escutando a tua palavra, para que teu Santo Espírito possa descer sobre essa igreja e milagres possam acontecer aqui, Senhor.
E nós sabemos, Senhor, que milagres já estão acontecendo. Ó Deus, abençoa, Senhor, a liderança dessa igreja, ser com o pastor dessa igreja, com os membros dessa igreja, com aqueles que também escutam e ouvem a Tua palavra através da mídia e também através do estudo da Tua palavra, através da escola sabatina, que é muito importante, Senhor, para a nossa vida espiritual. Prepara-nos, ó Deus, para aquele grande dia. Abençoa, Senhor, aos que estiverem aqui nesta manhã e aqueles que têm um pedido especial também, as nossas visitas e os nossos amigos em Cristo Jesus, nós pedimos e te agradecemos. Amém. De Saron, Cristo, o meigo e bom pastor, amigo e bom irmão, o Pai da eternidade, Cristo, o grande general, o Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor do mal, com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão, Ele é vida, basta crer. É verdade e salvação, esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto, esse nome traz a paz, Cristo. Estrela da manhã, luz que me refaz, Cristo, a água e o pão, o príncipe da paz. Deus forte, conselheiro, Cristo, autor da nossa fé, a pedra de esquina, Cristo, é vida a quem quiser. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão, Ele é vida, basta crer, é verdade e salvação, este
foi visto, esse nome traz a paz. Cristo, com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade e salvação. Esse nome é eficaz. Nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz. Cristo, oh, Cristo. Agradecemos ao trio pela bela mensagem apresentada. Que bom que podemos louvar a Deus com tanta qualidade. Existem milhares de formas de nós pregarmos o Evangelho. E uma das formas mais fáceis, mais simples, é através dos nossos donativos. Nessa semana nós vamos ter a experiência contada pelo irmão Jorge, vindo lá da Bulgária. Então, nesse momento, vamos ouvir com atenção a experiência que nos será relatada. Queria ver o rosto dela. Essa é a Anca. O sonho, o título da nosso informativo mundial. Fiquei bem emocionado quando eu li esse informativo. Um helicóptero pairava sobre o terreiro, né, ou terreno onde ela morava, e o vento das hélices balançavam o seu cabelo e cobriam o seu rosto. Ela sai então para ver a lição traz o aparelho, eu achei engraçado, a aeronave, né? E ele fica a uma certa altura do chão, e uma escada é solta e desce uma pessoa muito bem trajada. Ela nunca tinha visto aquele homem. Mas uma coisa ficou gravada na mente dela, que foi o olhar dele. Era um sonho. Ela, ao acordar, ficou pensando, mas o que quer dizer esse sonho? Qual o significado disso? A sua irmã e o seu cunhado eram recém-batizados na igreja adventista e a convidavam sempre para as reuniões, mas ela desconfiava da doutrina da igreja. Mas um dia eles a convidaram para assistir ao batismo. E ela nunca tinha ouvido e nem visto falar sobre batismos de adultos. Então ela foi. E a reunião era numa lanchonete no centro da cidade. Eles se dirigiram para lá. Ela disse, bom, eu vou ficar aqui no banco de trás, qualquer coisa eu me mando, né? E ficou só ouvindo, porque não sabia os hinos.
E de repente, uma movimentação lá fora, ela olha e ela fica paralisada. A pessoa que estava chegando era a pessoa do sonho. Exatamente. Ela olhou nos olhos do pastor e ela disse: esse é o homem do sonho. E ela ficou muito emocionada porque ela pensou assim: Deus se preocupa comigo. E o pastor, ele vinha para fazer o batismo. Ela, após o batismo, para sua surpresa, o pastor foi convidado para almoçar na casa da irmã. À mesa, ela ficou prestando atenção em tudo que o pastor dizia, mas não falou nada sobre o sonho. Passaram-se 1 ano e era o batismo dela. Ela foi batizada por esse pastor do sonho. E após o batismo, ela se dirigiu até a esposa do pastor, a Ginca, e disse assim: eu quero te contar uma coisa. Há mais ou menos 1 ano atrás, eu tive um sonho, e no sonho era o seu marido. A esposa disse assim: muito obrigado por você estar me dando esse testemunho, porque exatamente há 1 ano atrás, nós recebemos esse chamado e eu não estava bem. Mas Deus nos impressionou, e aquele batismo que você assistiu foi o primeiro batismo do meu esposo nesse distrito, nessa localidade. Ela era analfabeta, me lembrei hoje, que o pastor falou daquela irmã, né, lá no Acre, analfabeta, e ela abre a casa dela todos os sábados, e com as crianças ela faz a escola sabatina lá. Ela está muito feliz e as nossas ofertas serão destinadas. Eles já têm um terreno, já estão construindo a igreja e a oferta do 13º sábado será destinada para aquele local, para eles adorarem a Deus, não mais numa lanchonete, mas num templo, quem sabe, tão confortável quanto o nosso. Vamos orar pela. Nosso Deus, nós te agradecemos pelos teus cuidados e por esse testemunho da Anca tão lindo. E o Senhor tem diversas maneiras de alcançá-los e alcançar as pessoas. Agora as ofertas serão recolhidas. Que o Senhor abençoe os ofertantes, Pai. E que no 13º sábado essas ofertas irão lá para a Bulgária. Que elas sejam bem utilizadas na tua causa. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.
Nossos próximos minutos serão destinados ao trabalho missionário. Convidamos o irmão João que faça uso dele. Bom, a pessoa mais indicada para esse momento, eu acho que sou eu. Por quê? Porque eu falo muito. E o meu objetivo é falar muito mesmo. Para estimular e convidar aqueles que não estão participando das 40 madrugadas. Quantos estão participando aqui? Levante a mão, por favor. Isso, está sendo bom? Está sendo bom? E eu também sou indicado para poder falar aqui. Eu peguei de supetão, como diz o baiano, o pastor, porque é o seguinte, eu pedi oração. Porque se tem uma hora que eu gosto de dormir, esse horário das 40 madrugadas. E eu pedi oração, e você sabe que está sendo gostoso levantar cedo, né? 5 horas, ainda fazer o meu culto com minha mulher e vir para cá. Então, irmãos, se está acontecendo isso com o irmão João que gosta, sabe que é o baiano, né? Gosta de dormir. Então é o seguinte, vai ser bom para você também. Se você não está participando, por favor, faça projeto. E se você tem mesmo a dificuldade do irmão João de acordar um pouco mais cedo, né, para se deslocar aqui, ore e venha. Está sendo maravilhoso, uma assistência muito grande e está acontecendo milagres, sabe? Os irmãos estão obtendo a resposta às orações. Então gostaria de ver mais pessoas aqui. Inclusive, já há um comentário dos bastidores entre nós, depois do... Ó, irmão, depois tem um café. Não, café não, adventista não toma café. Um de jejum, né? Um de jejum maravilhoso. Quantos estão gostando de jejum? Vários tipos de patê, pão integral. O Isaac disse que vai até mandar me pesar no final das 40 madrugadas, porque eu não saio de perto da mesa. Porque minha mulher disse que para comer tem que comer perto da mesa. Aí eu não deixo os irmãos chegar, entende? Então, olha, o Isaac, ele, a sua outra cara metade, faz cada cuca, cada pão gostoso. Olha, como é que é o nome? O Cidral, a irmã Ivete, cada uma das irmãs estão trazendo, a gente tem que estar perguntando as receitas. Até um doce que eu acho que o pastor comeu, hein? Doce de abóbora com coco. Irmãos, agora o mais importante de tudo, você está vendo a espiritualidade, os irmãos comentando, buscando o Espírito Santo pela manhã. Está tão contagiante que tem uma senhora que está com um projeto aí de sair aqui e convidar os vizinhos. Falou hoje pela manhã comigo. Sair para convidar os vizinhos, porque os vizinhos estão ouvindo cada músicas lindas que são cantadas aqui. E eu tenho certeza que os anjos estão se unindo a nós. Amém? Tem pessoas não adventistas se unindo a gente, pessoas de outras igrejas. Vamos contagiar. Há um outro projeto aí nos bastidores, no Comes e Bebe depois. Sabe o que acontece? Que nós vamos tentar acrescentar 2 cultos pela manhã. Que tem pessoa que está gostando tanto, que não pode vir na quarta-feira por causa de faculdade, trazer nós vamos trazendo um projeto que vamos colocar a partir de amanhã 2 cadernos ali, o caderno do sim, o caderno do não, para ver se nós, de maneira democraticamente falando, se podemos acrescentar 2 cultos pela manhã. Nas terças e quintas, depois das 40 madrugadas, continuar 2 cultos pela manhã. O pastor, já conversei com o pastor, nós vamos inverter. Nós vamos partir da membresia para a comissão. Demos a ler? Para se tornar, não sendo da comissão para nós, mas da membresia para a comissão. Ficou entendido? Quantos vão concordar com esse plano de nós colocarmos 2 cadernos para poder ver a opinião? Olha, então, amanhã, você, quando chegar, você vai assine uma só vez, num dos 2 cadernos, ok? Para que nós, no final dos 40 dias, tenhamos uma opção a mais, para que a igreja orar e buscar o Espírito Santo, irmão, para acontecer alguma coisa diferente nessa igreja, além do que já está acontecendo. Eu sou entusiasta por excelência, porque essa igreja, essa mensagem, fez eu assim, amém? E o apoio que essa igreja tem. Então, eu tenho certeza que nós vamos revolucionar em termos de igreja participando mais ainda aqui, e todas as terças e quintas, sendo um trabalho maravilhoso que nós vamos fazer, poder buscar o Espírito Santo para poder converter mais pessoas. Amém? E a vizinhança vê essa igreja pegando fogo do Espírito Santo. Ok? Que Deus nos abençoe. Acreditando que todos nós estudamos a nossa lição essa semana, estaria repetindo aqui o título, mas
é importante enfatizar. Reforma, 2 pontos. Vontade de crescer e mudar. O que o João quer? Alguns não estão sabendo. É às 5h30, todo dia. Hoje, aos sábados, foi às 6 horas, por causa para encostar com o culto, o primeiro culto. Amanhã às 5h30, às 5h30 horas, né? Todos os dias aqui. Vontade de mudar. João? Qual é a vontade de Deus para cada um de nós? A nossa lição lá traz algo importante no que diz respeito a essa aliança. O crescimento espiritual ocorre quando cooperamos com Deus. Ele não faz a obra por nós e sem a nossa cooperação. E certamente não podemos fazê-la sem Ele. Então, com esse pensamento, eu gostaria que todos se colocassem em pé, para que nós possamos, junto com os professores, termos as bênçãos de Deus. Por favor, levante-se. Para recapitularmos essa lição que é de suma importância para a nossa vida espiritual. Pai querido, neste momento solene, nós estamos aqui, após já muitos terem saboreado a Tua palavra, entendido da importância, Senhor, do relacionamento contigo e com as outras pessoas. E neste momento nós vamos recapitular, entender um pouquinho mais, junto com os nossos queridos irmãos das nossas unidades, como nós podemos conciliar a nossa vontade humana com a vontade de Deus. Por isso rogamos, Teu Pai, que use os professores neste momento e que todos imbuídos do Teu Santo Espírito, junto com os membros, possam aprender e colocar em prática em suas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os professores terão até às 10h45, sendo que nos últimos 5 minutos nós pediríamos então que se fosse colocado o cronômetro. Feliz sábado, um bom dia a você, irmão, que está aí nos assistindo, nos acompanhando pela web. Queremos agradecer a sua presença. Estou aqui com o irmão Paulo e ele participará conosco do estudo da lição desta semana. Feliz sábado, Sandro. Feliz sábado você que nos acompanha pela internet. Que Deus esteja o abençoando também nestes momentos que vamos passar juntos. Gostaria de fazer uma oração antes de iniciarmos especificamente o estudo da lição. E eu tenho um pedido de oração da irmã Rita, lá do Mato Grosso do Sul. E temos aqui pessoas familiares dela aqui participando conosco da Igreja Central de Joinville. E ela pediu que nós orássemos por eles. A irmã Rita pede oração pelo genro, pelos netos, que é a Luciane, o Tiago, o Vitor e o Lucas. Então, irmã Rita, a gente vai orar por eles, pela senhora e por todos aqui que estão junto conosco no estudo dessa lição. Irmão Paulo, quer fazer uma oração? Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos porque mais um sábado nós podemos recapitular esta lição. Amém. Obrigado por estar nos acompanhando, a cada membro, a cada internauta também, né, que o Senhor possa estar atendendo a oração de cada um, especialmente da irmã que está lá no Mato Grosso nos acompanhando, e possa abençoar também seus familiares aqui na igreja. Amém. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Bom, a lição dessa semana continua com a ênfase em reavivamento e reforma, mas dessa semana nós estudamos especificamente reforma, ela sugere uma vontade de crescer e mudar. Você aí do outro lado que é pai, é mãe, né, aquele que é mais jovem não tem essa experiência, mas com certeza futuramente terá. Quando temos o filho, né, no nosso lado, a gente espera que ele cresça, né? Cada dia que passa, a gente como pai, como mãe, a gente vislumbra um crescimento para essa criança. E a gente vai alimentando ela de todas as formas, tanto física como espiritualmente. E esperamos que cresça. Não é diferente com o Pai do céu.
Então, reavivamento e reforma também vem atrelado a mudanças, a vontade de crescer. No verso áureo dessa semana, fala de duas coisas interessantes. A primeira é que Deus abomina o soberbo, mas ao humilde Ele inclina o seu ouvido e ouve a sua oração. Ele diz mais especificamente assim no verso áureo, acompanhe aí comigo, por favor. Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Veja, são duas qualidades, uma ruim e uma boa. Irmãos, para haver um crescimento espiritual, nós não poderemos ser soberbo ao ponto de negligenciar o que a palavra de Deus diz, e sim sermos humildes, mansos e prontos a ouvir o que a palavra de Deus nos quer ensinar e colocar em prática. E aí sim, teremos um pleno crescimento e mudança, assim como o nosso Pai do céu deseja ver e assim como nós gostamos de ver nos nossos filhos. Irmão Paulo, antes do Pentecoste e depois do Pentecoste, dê para nós uma introdução sobre o que havia antes do Pentecoste com as pessoas, com os apóstolos, e o que houve depois do Pentecoste. Uma breve introdução. Nós vemos ali que antes do derramamento do Espírito Santo, as pessoas eram egoístas, né? Eles pensavam em si. Até o próprio momento em que Jesus veio, os discípulos, alguns de seus discípulos, esperavam que Jesus fosse o desse uma libertação ali, né, para Jerusalém naquele momento. E estava a lição nos dá dois exemplos aqui de Tiago e João, né, que primeiro eles queriam se assentar no trono de Deus, eles queriam, né, ser o primeiro ali, né, até a mãe deles pede para que desse a oportunidade para que um sentasse à sua direita e outro sentasse à esquerda do trono. Olha bem que pedido egoísta, né, pensando, né, nas coisas em si. Né? Então eles tinham, né, queridos, o outro momento interessante ali é quando eles chegaram perto da figueira, a figueira estava sem frutos, eles queriam destruir ali aquelas pessoas, ou que as pessoas não receberam bem Jesus, eles queriam a destruição dessas pessoas. E o momento de Jesus, não é isso que eu quero. Então, né, antes do derramamento do Espírito Santo, nós vemos essa situação, né, deles, não, principalmente de Tiago, né, e João aqui. Então, podemos perceber que Tiago e João, né, teremos um outro exemplo, Pedro, também depois, mais tarde, a gente vai observar aquela pessoa doente que estava no tanque de Betesda, né? E nós percebemos então, irmão, que antes do Pentecostes não havia uma compreensão plena do plano de Jesus para eles. Não havia um entendimento espiritual da mensagem, é isso? Então nós vemos aqui que Tiago e João, eles vislumbravam apenas a parte terrena e não espiritual. Havia então uma necessidade de crescimento para essas pessoas, assim como há para nós hoje? Assim como eles tinham essa necessidade, assim como eles tinham defeitos de caráter graves, nós também temos esse defeito. Nós vemos, né, vários momentos a nossa situação, né, pecaminosa antes de termos e a necessidade de termos um encontro diário com Cristo para esse crescimento. Aí nós vemos no decorrer da vida, né, desses, né, discípulos, né, de Tiago e de João, depois que tiveram esse encontro com Cristo, depois que tiveram esse reavivamento, o reavivamento é a necessidade de crescer, ou sentir essa necessidade, e eles colocaram então, né, a necessidade de mudança de vida, né, de sair do estado que eles estavam, né, para estar mais próximo com Cristo. Aí podemos ver a mudança significativa, né, na vida de cada um desses discípulos, né, de se tornar uma pessoa mansa, né, calma, né, sentindo com sentimento de amor uns pelos outros, pelos sentimentos de amor pelo próximo. Então, aqui a gente está estudando a reforma, a vontade de mudar e crescer. Quantos de nós às vezes não cometemos algum erro
Ou melhor, quantos de nós aqui às vezes nos programamos, nos projetamos, fizemos planos para mudar de hábitos, tirar aquele mau hábito e começar uma mudança de vida, uma reforma, um crescimento, e lá na frente, depois de, às vezes até de horas ou de dias, nós voltamos à prática daquele mau hábito. Nós precisamos de crescimento e reforma. E aqui não é diferente com os irmãos. Eles tinham, como o irmão Paulo frisou, defeitos de caráter. Mas, acima de tudo, assim como eles e como nós temos defeito de caráter, nós temos uma coisa muito melhor. E eu gostaria que vocês aí nos acompanhassem na leitura de 1 João 2:1, onde eu vou enfatizar que, assim como eu, assim como o irmão Paulo, assim como o Tiago e João, tinham e temos os defeitos de caráter, nós temos uma coisa muito mais importante do que se concentrar nos defeitos de caráter. Acompanhe comigo essa mensagem. 1 João 2:1 diz assim: filhinhos meus, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado, melhor ainda, um advogado justo e fiel, que intercederá por nós. Então veja aqui, irmãos, a mensagem da carta de 1 João diz que, apesar do nosso defeito de caráter, apesar de nossas falhas, se nós se esforçamos para mudar, para crescer e falhamos, Jesus está pronto a intervir e nos ajudar, a interceder. E tenha certeza que Ele é justo e fiel para fazer isso conosco. Graça para crescer. Agora, eu gostaria de fazer vocês pensarem uma coisa. Deus intervém, irmão Paulo, na nossa vontade, ou Ele espera que parta de nós a iniciativa de mudar? Consegue explicar melhor isso para os nossos irmãos? Na lição de segunda-feira? Uma coisa que Deus nos deu e que é muito importante para nós, né, e também temos que ter o cuidado, é o livre-arbítrio. Deus não vai interferir na nossa vontade. Nós temos que nos submeter à nossa vontade, à vontade de Deus. Então Deus não vai... nós sempre dizemos que nosso coração tem a chave só para o lado de dentro, e Deus não vai arrombar a porta do nosso coração. Deus vai sempre pedir a entrada. Deus vai pedir que nós permitamos que Ele atua na nossa vida. Então, somente dessa forma nós vamos ter o crescimento. Assim como os discípulos, eles tinham essa vontade de crescer, esse desejo de crescer. E esse desejo de crescer que é colocado então nas mãos de Deus, né? Respondendo aí a sua pergunta, né, Sandra? Sim. O poder da escolha que enfatiza-se na lição de segunda-feira, eu gosto sempre de frisar também, junto a esse poder de escolha, é que o amor de Deus é tão grande, tão intenso, tão profundo, que Ele respeita as nossas escolhas. Irmãos, olha que interessante. Você tem um filho pequeno e ele está com vontade de botar a mão lá no fogo que você acendeu ali no fogão ali, ou a mãe está fazendo a sua comida e está com o fogo aceso, e o filho pequeno vem e diz, vem com a intenção de colocar a mão no fogo. A mãe, o pai, sabiamente, com a experiência da vida, segura a mão da criança e diz, não faça isso, você vai se machucar. Claro, veja bem, não confundam, aqui eu não estou dizendo que você deva deixar a criança botar a mão no fogo, mas algumas experiências são válidas, e muitas mães fizeram isso e já relataram que foi válida, e a criança insiste. Aquela que, você lembra, tem aquelas crianças que gostam de enfiar o dedo na tomada, né? Por mais que você insista, o Pai do Céu é a mesma coisa. Ele sabe que nossas atitudes, nossas escolhas são difíceis e são às vezes perigosas para nós, e Ele diz, não filho, não faça isso, mas Ele respeita. Então uma experiência interessante, às vezes a mãe deixa a criança tocar levemente na panela quente. Para quê? Porque infelizmente, às vezes a criança tem que sofrer aquele leve queimadura, aquele leve calor, porque por mais que a mãe insista e diga não faça isso, a natureza humana é contrária. Assim é com Deus. Deus diz, filho, faça a minha vontade e você será feliz. Mas a nossa natureza diz, não, eu quero fazer e Deus respeita isso. E infelizmente eu vejo
que Deus deve sofrer muito e infelizmente ele pelo amor que Ele tem a nós, deixa-nos tomar aquela atitude. E aí sofremos as consequências. Então Deus é tão amoroso, tão grandioso, que Ele respeita a nossa liberdade de escolha. Mas a lição vai trazer coisas melhores para nós. Ele também mostra que Deus está ao nosso lado para nos ajudar nessas mudanças, nessas escolhas. Confiança e dúvida. Terça-feira. É natural nossa. Nós ao mesmo tempo somos confiantes, mas temos dúvidas. Irmão Paulo, Pedro era assim. Ele era confiante. Mas ao mesmo tempo entrava dúvidas, medo. Lembra da passagem, irmão, de que Pedro falou: Jesus, eu nunca te deixarei, nunca te negarei? O que aconteceu? Explica para nós, baseado na lição. Sandro, amigo ouvinte, às vezes nós confiamos demais em nós mesmos. E foi o que aconteceu com Pedro. Pedro era tão confiante, que ele esqueceu na dependência de Deus. Que ele esqueceu que ele precisava confiar menos em si mesmo e confiar mais em Deus. E nesses momentos em que ele passou a confiar em si mesmo, foi um momento em que ele caiu, em um momento que ele foi questionado em relação à fé que ele tinha, ele vacilou e negou a Jesus aí por 3 vezes. E somente depois que ele entregou a sua vontade, entregou o seu desejo, entregou a sua vida nas mãos de Deus, ou teve um encontro real com Deus, foi que ele deixou de ser essa pessoa, né, com confiança, autoconfiante, e passou a confiança dele nas mãos de Deus. Então, no crescimento, na vontade de crescer que a reforma nos indica, traz uma certa confiança, uma certa vontade de vencer o maligno, de vencer as tentações. E aqui, pela experiência de Pedro, vemos que não é possível sem Jesus. A palavra de Deus é bem clara. Diz assim: sem mim, Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Não é verdade, irmão? Então, assim, internauta, irmãos que estão aí do outro lado nos acompanhando, veja que nós estamos vendo um processo de transformação. O irmão Paulo já mostrou ali no Pentecoste, antes do Pentecoste, que não havia um entendimento claro da parte espiritual dos apóstolos, né, seguindo a Jesus. Logo no decorrer nós aprendemos que nós temos graça nas escolhas. O que é graça nas escolhas? Deus é tão amoroso que nos permite termos as nossas próprias escolhas, respeita nossas escolhas, mas Ele deixa uma carta mostrando que é melhor seguir as escolhas dele para nós, que é muito mais salutar. E aí, nesse processo, nós estamos aprendendo agora com Pedro, de que na vontade de crescer, de mudar, que vem com o relacionamento com Deus, com a leitura da palavra, nós não podemos se enganar e deixar que a autoconfiança já diz, nasce de dentro de mim a autoconfiança. Eu tenho possibilidade de melhorar sozinho. Lembra quando eu falei no início da lição? Às vezes a gente faz um planejamento e vou mudar tal hábito. E lá no final do dia, às vezes, bem curto, às vezes no final do dia, nós perdemos, esquecemos aquele compromisso e voltamos a praticar os maus hábitos. Isso seja um vício, seja uma forma de falar. Por quê? Assim como o irmão já frisou, porque nós colocamos a confiança em nós. E a lição dessa semana traz exatamente ao contrário. Nós devemos ter escolhas, e essas escolhas devem ser levadas e colocadas aos pés de Cristo, para que Ele, sendo o nosso Criador, o nosso Deus, o nosso protetor, nos capacite a vencer essas mudanças, essas escolhas de crescimento. Irmão Paulo, e Tomé? Tomé é interessante. Quem de nós às vezes já não pensou, só vou crer se ver? E a palavra de Deus é bem clara, diz que o justo viverá pela fé. E fé é a certeza de coisas que a gente não vê. Irmão Paulo, e Tomé, como é que a gente pode apreciar a experiência de Tomé nessa fase de crescimento e reforma? Se você me permite aqui, um pouquinho antes de entrar em Tomé, eu só queria fazer um comentário aqui em relação ao que nós vemos hoje. Enquanto muitas crenças e religiões e mídias se colocam como que você tem um Deus dentro de você, o poder da mente, o poder que você tem dentro de si,
a Bíblia nos mostra, e o nosso estudo também nos mostra, que nós, né, devemos a cada dia mais depender de Deus e não depender de nós mesmos. E quando nós dependemos de nós mesmos, acontece o que aconteceu com Pedro. Então, mas aí nós vemos um outro momento, mas como que eu vou crer em alguém que eu não vejo? Aí entra o ponto de Tomé, né, tem que ver para crer. Eu sou igual a Tomé, tem que ver para crer, né? Enquanto nós devemos, o que mais nós devemos fazer é desenvolver a nossa fé, né? Todo ser humano, toda criatura, ela tem, né, dentro de si já um senso de adoração, né? Em quem nós adoramos, seja em qualquer situação, você vai adorar alguém de alguma forma. E essa forma que que nos diferencia, que nós acreditamos em um Deus, nós temos a fé em um Deus, né? E que Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. E o que é fé? Fé é exatamente a certeza daquilo que você não vê, mas é a convicção, né, que você tem daquilo que você não vê e que é real. Então nós temos essa convicção que o céu é real, Deus é real, Jesus é real e nós cremos nele, né? Diferente de Tomé, que tem que ver para crer, mas só depois que Tomé teve um encontro com Deus, né, é interessante que ele fala, né, assim que ele vê Jesus entrando em uma porta, a porta estando trancada, ele faz a expressão, né, Deus meu, Jesus meu, né? Então neste momento nós já vemos a transformação, né, da vida, né, de Tomé. Você concorda que nós temos uma pluralidade de pessoas nesse universo, nesse contexto da lição? Aqui nós já aprendemos sobre Tiago e João. Nós aprendemos sobre Pedro. Vimos agora sobre Tomé. É o mesmo Deus, mas pessoas com características diferentes para o crescimento e para a reforma, para a vontade de crescer. Cada um reage de uma forma diferente no crescimento. Essa vontade ela é expressa de formas diferentes. Os irmãos vislumbravam talvez uma posição no reino de Jesus. Pedro já esboçava uma autoconfiança ao lado do mestre, pronto a defendê-lo, pronto a se colocar em primeiro lugar na defesa de Jesus. Aí vemos Tomé, aquele que precisa tocar. Jesus foi tão amoroso que disse toque, e permitiu que Tomé tocasse no lado que foi cortado pelo soldado. Agora vamos ver uma outra característica de um outro personagem bíblico. Vocês que estão na internet aí, acredito que vão começar a se reconhecer em cada uma desses personagens. E a lição de quarta-feira agora trata sobre algo interessante. A gente pode ver de vários ângulos, mas vamos fazer a seguinte compreensão, no ângulo do filho pródigo. Todos conhecem a história. Ele era abastado, vivia com os pais, e num momento de escolha, lembram que eu falei que Deus respeita nossas escolhas? No momento de escolha, ele optou em dizer: pai, eu quero a minha parte que eu tenho na herança. Apesar, irmãos, que se você fizer um estudo aprofundado, a herança, na própria Bíblia já diz que ela só é validada, assim como o testamento, quando há a morte daquele que escreve o testamento. E assim é a herança também. Mas o pai amoroso, lembram o que eu falei no início? Que Deus é um pai em relação a nós, assim como nós somos pai em relação aos nossos filhos terrenos. E ele, assim, no amor de pai, na compreensão, por mais que estava doendo no coração dele, aquele pai, o filho pediu a parte da herança, e o pai sabia, com certeza, a Bíblia não relata, mas com certeza ele sabia que o filho ia esbanjar aquela fortuna, assim como muitos que estão aí nos assistindo hoje podem ter cometido esse erro, esse deslize. Talvez tenham pais que lembram disso quando eu estou relatando, mas lembram? Quando vocês sentirem a dor de uma experiência dessa, quando o filho abandona o lar para conquistar a própria vida, não no momento certo, mas quer a independência. Lembram que eu li 1 João 2:1? Quando você pecar,
não se amargure, não entre em depressão, levante a cabeça, olhe para o céu e saiba que tem um Deus justo e fiel, que morreu por nós na cruz e está pronto a advogar para nós perante os acusadores e nos defender e interceder perante Deus o Pai. O filho, irmão Paulo, o filho pródigo dessa história que eu gostaria de relatar, depois dessa decisão, depois desse respeito que o pai teve com a decisão do filho, apesar de ser uma decisão errada, a gente sabe que ele passou por vários problemas, e quando ele estava naquele momento de dor, junto aos porcos, comendo da comida dos porcos, das alfarrobas, a Bíblia não relata, mas com certeza o Espírito Santo tocou nele, e ele diz assim: eu voltarei para a casa do meu pai, porque os empregados que estão com meu pai estão melhor do que eu. Esse sentimento de voltar faz parte da reforma, faz parte da vontade de crescer, e isso é um sinal de humildade ou um sinal de fraqueza, irmão? Sandro e amigo internauta, nós vemos aqui, até hoje pela manhã que eu estava recapitulando esse tema, eu achei interessante a necessidade, e às vezes eu fico pensando por que nós passamos por dificuldades nesse mundo. Nós vemos aí nos últimos meses algumas manifestações, as pessoas querendo um Brasil melhor, querendo uma sociedade melhor, e nem sempre nós temos, e eu particularmente não espero que vamos ter dias melhores. Eu vejo o que nós podemos tirar disso. Assim como o filho pródigo sentiu a necessidade de voltar para casa, porque ele estava passando fome, estava passando necessidade, nós também sentimos a necessidade, quando nós vemos este mundo do jeito que nós vemos, na situação que se encontra, é para nós sentirmos a necessidade de voltar para o lar, de ir para o céu, para nós sentirmos saudade de casa, que aqui não é o nosso lugar. O nosso no lugar não é junto com os porcos, não é junto dessa miséria que nós vemos hoje. O nosso lugar é o céu, e nós precisamos sentir essa necessidade. Só que o filho pródigo dele, ele não só sentiu a necessidade, mas ele se colocou na vontade de voltar. Ele se humilhou e disse, olha, ele ensaiou vários momentos e dizendo, olha, eu errei. Chegar perto do pai dele, pai, me perdoa, eu errei, eu sou pecador. E ele se levanta e começa a caminhada. Começa a caminhar em direção à casa. E essa caminhada, ele pensou muitas coisas ao estar fazendo essa caminhada, e pensou em como que ele iria chegar perto do pai. Então além dele sentir a necessidade, sentir o desejo, ele se humilhou, e teve a decisão, decidiu voltar para casa. Acho que essa é a grande lição que nós podemos tirar aqui. É interessante que nós podemos definir esse reavivamento de várias formas, mas de qualquer forma nós colocamos, ela precisa ter um aspecto que não pode ser esquecido: a de voltar para casa, a de sentir a fome, de conhecer profundamente a vontade do Pai, e essa decisão então de responder então essa orientação de voltar para o Pai. Bom, então a gente pode ver de uma maneira forte, e não se prender a alguns que dizem que o filho voltou por necessidade ou por estar passando uma situação difícil, até porque tem pessoas que o orgulho, lembram dos defeitos de caráter que o irmão Paulo frisou? Todos têm, mas é interessante a gente aprender nessa lição de que o Espírito Santo estava agindo nesse filho. E ainda mais, ele só estava agindo porque o pai tinha plantado uma semente no coração daquele filho. E após ter vivido de maneira errada, transgredindo as leis de Deus, o Espírito Santo ainda conseguiu alcançar esse coração. E ele se viu arrependido dos seus pecados, dos seus erros, e voltou à casa do Pai. E melhor ainda, se você olhar a história toda,
até peço que você aí, internauta, que está na sua casa, no seu trabalho, está no carro de repente, parado com o telefone na mão, como nos acompanhando, depois leia detalhadamente essa história do filho pródigo. É interessante de que, mais do que o filho voltando para casa, o arrependimento, o Espírito Santo, o amor do pai, quando ele olha lá no fim, lá na estrada longe, ele se alegra, o coração dele se enche de alegria e pede ao servo: vá, prepare um banquete, porque o meu filho que estava perdido se achou, o meu filho que estava morto reviveu. Mais interessante ainda é o amor que esse pai representa pelo filho. Por mais erros que o filho cometeu, o amor desse pai superabundou os erros do filho. Então, eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês da parte dessa quarta-feira, a decisão de voltar, assim como o irmão Paulo frisou, muito interessante, muito perspicaz. Mas você que está aí do outro lado, eu quero frisar um detalhe. Essa mensagem é para todos nós, para mim, para o irmão Paulo, para você, para aquele que congrega conosco, aquele que ainda não congrega na nossa fé. O convite está aberto, o pai está aberto. O pai, ele não tem discriminação de filhos. Se você ver a história, ele relata que tinha dois filhos, talvez mais até, mas ele não tem diferença de filhos. Aquele que pecou, ele abriu os braços e recebeu, e aquele que estava do lado, que ficou um pouco bravo, você vai ver na história, ele disse: filho, você está do meu lado, tudo que é meu é teu. Então Deus é assim. Você que está na sua casa, no seu trabalho, que está com o coração abatido, se sente amargurado por algum erro, por alguma escolha errada, e teme em voltar, tenha certeza de que Deus não vai fazer nenhuma diferença, nenhuma discriminação. Tenha fé, tenha certeza disso. Na quinta-feira, Paulo, fé para agir. É interessante que fé é a certeza de coisas que não se veem. E muitos dizem assim: eu preciso sentir aquela fé, eu preciso sentir aquela emoção dentro de mim. Nós precisamos sentir a fé, Paulo? Ou, irmão, nós precisamos ter a certeza baseado na palavra de Deus? É interessante que, como você adquire a fé? A Bíblia nos fala que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então, inclusive, a nossa fé nós temos que submeter à vontade de Deus. O exemplo que nós vemos aqui é o exemplo, de uma pessoa que passou durante 38 anos doente, enferma, e tentando, buscando a cura. Mas só que nós vemos aqui que ele tentava, mas os outros estavam à frente dele e ele não conseguia. Então aqui, junto ao tanque de Betesda, um dos milagres aqui, foi que ele teve fé quando Jesus chegou e disse para ele: olha, vai, a tua fé te salvou, vai, levanta-te e anda. Então é importante nós acreditarmos, nós confiarmos, nós entregarmos nas mãos de Jesus, para deixar que Deus tome a nossa vida, e nós termos a ação também, a ação de irmos até Jesus e Jesus nos colocar a caminho, Jesus curar a nossa vida, de Jesus fazer a mudança em nossa vida, para termos essa reforma. Então, o reavivamento, a vontade de nós fazermos e o desejo de fazermos e colocarmos isso em prática. Então, irmão, você está nos ensinando então que a fé vem pelo ouvir. A fé é a certeza de coisas que não se veem, mas ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, queremos compartilhar com vocês aí de que aquele paralítico no tanque de Betesda, ele ficou, o irmão falou 38 anos. 38 anos, não foi 38 minutos, nem 38 dias, foi 38 anos, tendo fé, mas não baseada na palavra de Deus. E a palavra de Deus se manifestou na pessoa de Jesus. E quando Jesus disse: o que queres? Queres ser curado? Levanta-te. Veja, ele teve que ouvir a palavra de Deus. Então, é por isso que eu gostaria de afirmar aos irmãos: toda a sua necessidade, toda a sua escolha, alicerce em cima da palavra de Deus. Ela é a pedra que nos sustém. É a pedra. Deus não muda e a palavra de Deus dele não muda. Ô Sandro, além dele ter fé, ele teve a parte dele, ele teve que fazer a parte dele. Escolha. Assim nós também, na nossa reforma,
nós também precisamos fazer a nossa parte. Nós temos que ter essa contribuição constante, né, segundo a vontade de Deus. Deus faz a parte dele, nós fazemos a parte nossa, né? Nós contribuímos com Deus, né, para ele mudança. O primeiro fator que nós precisamos fazer, que nós já comentamos, é colocarmos nas mãos de Deus, colocar a nossa vida nas mãos de Deus e também fazermos a nossa parte, o desejo de mudança. Assim como o filho pródigo, assim como Pedro, assim como Tomé, assim como Tiago e João, nós precisamos colocar nas mãos de Deus. Até na parte final do nosso guia de estudo, né, que nenhum homem apresente a ideia de que o ser humano tem um pouco ou nada a fazer na grande obra de vencer, pois Deus não faz nada pelo homem sem a sua cooperação. Não diga que depois de terem feito tudo o que puderem, Jesus irá ajudá-los. Jesus disse, sem mim nada podeis, né, fazer. Então essa é a lição que nós, né, tiramos para o nosso reavivamento e para a nossa reforma. Nós sentimos a necessidade e nós nos colocarmos, né, na vontade de Deus, colocarmos nas mãos de Deus para cooperarmos então com Deus para essa mudança. E o que você tem feito para cooperar com Deus nessa mudança? São seus hábitos alimentares, são seus hábitos de alimentação. O que você precisa fazer, né, para que Deus opere? Às vezes nós pedimos a cura para Deus, né? E o que nós temos feito, né, nessa contribuição? Nós temos tomado água, né, constantemente para ajudar, né, com que Deus, né, restabeleça a nossa saúde. O que nós temos feito para isso? É a nossa saúde espiritual. Nós temos orado, buscado a presença de Deus, buscado oração, estudado a Bíblia, né, para termos essa reforma na nossa vida, mudar os nossos hábitos para isso, que nós possamos então contribuir ou ajudar a Deus fazer essa mudança em nossa vida. E encerrando o estudo então dessa lição, Sandra, fazer seus comentários finais então para podermos orarmos. Toda vontade de mudança nossa deve ser sujeitadas aos pés de Cristo, e Ele nos revestirá com o poder necessário para fazermos essa mudança. O irmão Paulo faz a oração de encerramento, pedindo que você que está conosco na internet nos acompanhe na oração. Senhor Deus eterno Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, né, porque nos guiou no estudo dessa lição. Ajuda, Senhor, a termos em nossa vida tanto o reavivamento como a reforma. Amém. E a termos, Senhor, o desejo de morar no céu muito em breve. Em nome do Senhor Jesus nós agradecemos. Amém, Senhor. Amém.